Sabe quando você percebe que tem alguma coisa que não tá fluindo na sua vida e você toma a decisão de fazer diferente, de mudar, de adquirir um novo hábito, seja um hábito de leitura, um hábito de ter uma alimentação mais consciente, de você começar a frequentar uma academia, de você ter disciplina nos estudos ou qualquer outro hábito, né, que você queira adicionar aí no seu dia a dia, e aí você vai lá com motivação e começa a fazer diferente. Só que daqui a pouco você não sabe o que aconteceu e a sua energia simplesmente para de estar ali e você não consegue mais dar continuidade. Então você não consegue, de fato, ter uma mudança efetiva na sua vida, porque você não tem uma energia o suficiente para que um novo hábito surja. E existem vários motivos, né, do porquê que isso acontece. Eu tô aqui com a Nina hoje e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria saber, Nina, na sua opinião, o que você acha, assim, um dos motivos principais para que a gente não consiga desenvolver um novo hábito? Eu sei que você deve ter ouvido muito falar sobre como é importante você ter disciplina. Só que pouquíssimas pessoas pensam em você realmente perpetuar essa motivação. Digamos ali, você vai começar um hábito novo, né? Você começa com todo aquele fogo ali porque você foi, de uma certa forma, influenciado. Você teve aquela alta motivação em realmente mudar esse hábito. Só que poucas pessoas pensam que essa motivação ela tem que ser perpetuada todos os dias aos poucos. E aí que, tudo bem, a disciplina ela é muito importante para você estruturar toda essa tua rotina ali, você realmente ter aquela força de vontade. Só que é aí que tá, a força de vontade ela vem da motivação. E aí você tem que começar a pensar todos os dias como que você vai continuar com aquele foguinho, né, aquele fogo interno para continuar com aquela motivação. E aí que vem a questão da ambiência. Essa coisa da motivação é interessante, né? Porque às vezes é uma coisa muito profunda, assim. Porque se você. Cara, todo mundo fala de disciplina. E eu acredito que a maioria das pessoas tem dificuldade em manter, né? Em ter a tal da disciplina. Mas por quê? Porque não existe uma motivação autêntica para que a disciplina seja uma consequência dela. E aí entra o autoconhecimento, que não tem como fugir dele. Porque assim, a sua motivação precisa ser autêntica. Se você simplesmente quer fazer alguma coisa, quer ter disciplina, porque, tipo, qual é o motivo disso, né? Se for uma coisa muito vazia ou o fogo de palha, como fala, é isso que acontece. Por isso que não existe a consistência, porque é fogo de palha, não existe uma coisa concreta, algo maior que você, para que você consiga continuar ali fazendo todos os dias, né? Ter a consistência. Mas essa questão da ambiência também é super interessante, né? Porque não é só a motivação e a disciplina. A ambiência, ela também contribui para que isso aconteça. Sim. E a Nina é uma pessoa que está estudando muito sobre isso, então eu queria saber um pouquinho mais de você, tipo, o que é a ambiência? Como que ela interfere, assim, no nosso dia a dia? A ambiência nada mais é, na psicologia, né? A gente estuda que a ambiência é a forma que o indivíduo se relaciona com o ambiente, né? À sua volta. A gente fala muito na análise do comportamento sobre os reforçadores. E aí, conforme você vai tendo acesso a determinadas informações, elas vão ser como reforçadoras ou punidoras do seu comportamento. Então, quanto mais você tem reforçadores positivos, mais você quer perpetuar aquele determinado comportamento. E agora pensando na questão do hábito, digamos ali que você está querendo começar a fazer academia, ir lá todos os dias e tudo mais. Dá um exemplo. Só que seus amigos ali não têm esse mesmo comportamento. Eles ali gostam de sexta-feira ir lá pro barzinho, sábado, domingo, Ficar né? bebendo. Ficar bebendo, tranquilo ali, né? E aí você, sei lá, viu o vídeo de alguém malhando muito, tendo um corpo legal e aquilo te motivou muito. Pra você começou a ser possível aquilo lá. E aí você pensa, bom, esse é o caminho que eu quero começar a seguir. E aí você chega lá na sexta-feira e ao invés de você querer ir pro barzinho, você vai querer ir na academia, começar a se alimentar, uma alimentação mais saudável, que você vai começar a ter mais resultados. E aí você chega pros seus amigos e diz assim, ó, pessoal, hoje não vou pro bar. Hoje eu quero ficar em casa, sossegado, comendo minha marmita aqui. E aí, daqui a pouco, seus amigos começam a dizer assim, ih, esse aí agora abandonou a gente. E aí começa uma série de punições dos seus amigos para com você e que faz com que aquele comportamento ali seja punido de ir para academia. Eu quero até tocar mais nesse ponto sobre os reforçadores positivos e as
e os punitivos, né? Só pra ficar mais claro pra quem tá assistindo a gente. É como se os reforços negativos ou punitivos é tipo assim, ó, comecei a fazer academia porque eu entendi que é bom pra mim. Só que pelo fato de eu começar a fazer academia, eu acabo sendo punido porque meus amigos me julgam ou eles me excluem porque eu tô gerando, né, criando um novo hábito na minha vida e aí existem vários motivos por isso, mas por exemplo, às vezes as pessoas elas não estão dispostas a fazer o esforço que você tá fazendo. Exatamente. E aí é mais fácil ela te julgar. Ah, olha lá, agora vai ficar maromba, não sei o quê. Então elas acabam ridicularizando até. Porque gera um desconforto, né? Gera um desconforto. Como assim a pessoa tá fazendo algo mais que eu, se ela sai do mesmo lugar que eu? Se antes ela era tão medíocre como eu, como é que ela tá agora se sobressaindo? Exatamente. E aí ela te pune por isso. Então, por isso que é muito importante a gente estar centrado e compreender mesmo sobre o porquê a gente tá fazendo aquilo. Não, Exatamente. eu estou cuidando do meu corpo porque eu quero ter uma vida mais saudável, porque eu sei que eu tenho que a atividade física vai gerar mais dopamina, mais ocitocina, mais vários neurotransmissores que fazem bem pro meu corpo, pra minha saúde, e eu quero isso pra mim. Eu quero manter meu corpo em forma sim, porque eu acho que é importante, porque a minha autoestima vai melhorar sim se o meu corpo estiver, né, em forma. Não tô buscando, sei lá, o suprassumo do corpo, mas não, eu quero estar mais ou menos com tudo em ordem, porque isso vai me fazer bem. Porque eu sei que o meu corpo é uma máquina e que ele precisa estar lubrificado, precisa estar bem, pra que ele funcione. Se eu não mexer, ele vai enferrujar. Exatamente. Simples assim. Então, se eu tenho esse senso, eu vou acabar, mesmo que exista esses reforços negativos, punitivos, eu vou conseguir olhar pra isso e falar, tá, problema deles. Exatamente. Mas se eu não tenho isso, eu acabo ficando muito mal e às vezes cedendo e aí não conseguindo manter o hábito. Porque querendo ou não, fere pertencimento, né? Às vezes são amigos que você tem há anos, amigos de infância. E aí você começar com um novo hábito significa, então, que você não vai mais pertencer àquele grupinho? Quem sabe sim. Quem sabe seja a saída você começar a encontrar pessoas que estão ressoando, né, com aquele teu novo hábito, que realmente vão te motivar a você realmente ir na academia. No dia que você não quiser ir, essas pessoas vão lá e dizer, não, hoje você vai. Exato. E aí entra uma coisa super importante, que é a coragem. É preciso ter coragem de abandonar uma velha vida para que você construa uma nova. E esse período de transição pode ser um vazio do caramba, pode ser difícil, sim. Não vamos romantizar, não, para você ter um novo hábito, é só você fazer isso. Não, você vai passar por esse período. Porque como é que é o nome? Os punitivos? É que esse é um termo da psicologia, isso, né? Exatamente. Então, ela traz isso, mas eu gosto de trazer mais pro dia a dia, só pra ficar mais didático, assim. Sim. Então, esses reforços punitivos, é isso? Seriam as punições, né? Punições. As punições, elas vão vir. Não tem como, porque você está num padrão de vida, numa estrutura, numa bolha. Quando você sai da bolha, a bolha te julga. Sim. Simples assim. O custo de uma nova vida é abandonar a velha vida. Carl Jung? É isso. É isso? Eu não sei se é dele essa frase. Não sei. Enfim, chegou já ouvi. Aqui. Mas o que acontece, até eu vou dar um exemplo real, assim, da minha vida. Eu acho que ele nem assiste meus vídeos, porque não é a mesma bolha mais. Mas houve um tempo, alguns anos atrás, que eu tinha um amigo. Cara, ex-amigo é quase pior que ex-namorado, né? Mas enfim, acontece. E foi muito importante naquela época da minha vida. A gente morava meio perto, então a gente conseguiu ter emocionalmente se suprir, assim, sabe? Naquele momento foi bom, mas o que eu percebo hoje é que, assim, sem nenhum viés de julgamento, de moralismo, mas não, da minha percepção com a minha vida, não faz mais sentido. É como se ele continuou vivendo a vida que ele vivia naquela época, só que eu já não tô mais. Sim. A gente poderia estar caminhando juntos se ele também tivesse saído dali e caminhado para outro lugar. Mas não, ele continuou ali. Então, é uma coisa que não faz mais sentido pra mim. E aí eu percebo, cara, não faz bem pra ele também. Porque, assim, ó, não vou expor demais, assim, a situação. Mas é como se... Sabe quando parece que a pessoa tá meio perdida, meio sem rumo e só tá ali, quer estar com as pessoas? E eu sei que na época eu era meio que um pilar pra ele, sabe? Entendeu? Então eu tinha esse ombro. Sempre que ele terminava com as namoradas, eu tava ali. E quando eu também tava me sentindo sozinha, quando eu terminei o namoro, ele tava ali. Então a gente tinha essa coisa
de sustentação emocional. Era uma dinâmica. Uma dinâmica, exato. Só que também eu não tinha nenhum apego, né? Então ele tinha isso, eu já cortei assim, falando, peraí, dá licença, né? Não é bem assim. Sim. Mas o que eu percebo, se ele quisesse sair desse lugar hoje, pra ele partir pra uma vida diferente, ele teria que abandonar muito, tipo, todas as amizades dele. Porque toda a galera tá numa bolha de só quero curtição, beber, droga, não sei o que e tal, entendeu? Sim. Então, pra sair disso, cara, olha a coragem que a pessoa tem que ter. Tem que ter muita coragem. Muita coragem. É tipo assim, ó, é por isso que é a motivação, né? Sim. A motivação tem que ser muito grande pra que exista uma consistência. E não, eu sei que eu tô abandonando tudo isso e que foi e ainda é importante pra mim. Mas eu não quero mais isso pra mim, eu quero uma nova vida. E pra perpetuar isso, você tem que ter outros reforçadores, né? Isso. A gente sempre tem que pensar assim, bom, você vai ter um novo hábito, só que a sua vida vai mudar, né? Você vai ter que se alimentar de outros tipos de informação. Uma coisa muito importante é que a gente pensa assim, a ambiência então são só meus amigos, familiares, né, as pessoas na minha volta. Não somente isso. A ambiência também é o conteúdo. A gente consegue modular o nosso comportamento através do conteúdo que a gente se alimenta. Então, as informações ali, o próprio, né, Instagram, as informações que você tem ali, você começa a modular o teu comportamento. Então, você se nutrir de novas informações, de estar ali no teu feed. Apenas as coisas que aquilo que você quer se tornar é muito importante. Sim, porque, cara, isso foi uma coisa que, ainda bem que foi natural pra mim fazer esse caminho. Não foi algo que eu precisei forçar, sabe? Mas assim, que nem eu tenho meu Instagram pessoal, e daí eu criei a página do Alquimia Consciencial. E eu sabia que a maioria das pessoas que estavam ali no meu perfil pessoal, essa galera não se interessa por autoconhecimento, por evolução, então eu não divulguei a página. Eu comecei a fazer em paralelo, assim, ó, no escuro. Falei para umas 10 pessoas e me arrependi da metade, inclusive. Porque essas 10 pessoas, eu achei que eram pessoas que estavam engajadas com isso. Aí começou a aparecer inveja, começou a aparecer... Tipo, porque eu tive uma coragem de fazer algo que elas não tiveram. Enfim, mas acontece que eu não divulguei. Então eu criei ali a página do zero. Então as pessoas que chegavam ali já eram engajadas, já estavam interessadas naquilo. E eu comecei a acompanhar pessoas... Não era gente que eu conhecia. Poucas pessoas são do meu contato, do convívio aqui. É assim, ó, pessoas que falam de assuntos que eu acho interessante, que me agregam valor. Tanto que quando as pessoas falam assim, porque a internet é uma porcaria, só tem besteira. Gente, pra mim não é. Porque na bolha que eu criei, na minha atmosfera virtual, eu aprendo muito. Então, assim, eu acompanho pessoas que falam de investimento, de comunicação, de marketing digital, que falam sobre consciência, sobre e cuidado, espiritualidade. né? Quando você acha que existem muitas pessoas tóxicas na sua volta, enfim, que só existe coisas Talvez ruins você no mundo, seja. talvez seja um reflexo do que você é. Então, isso também, né? Pode ser um sinal. Mas é uma coisa que, assim, a importância de você criar o seu ambiente, seja no físico quanto no virtual. Exatamente. Eu até tava conversando com a Nina um pouquinho antes da gente começar a gravar sobre a atmosfera que a gente cria pra gente, né? Que nem aqui na minha casa, eu tenho um monte de planta. Me faz bem. Cara, ó, eu tô vendo aqui a espada aqui. Cara, que gostoso ver a espada aqui. Tipo, ó, a plantinha aqui, ó. Cara, isso me faz bem. Isso me faz sentir, tipo, que tem vida aqui. Os meus gatos, sabe, tudo. Eu criei uma atmosfera pra mim que me faz bem. Então, isso também é um reforço positivo pra mim, sabe? Exatamente. Agora, além de ser dessas coisas assim, por exemplo, quando eu vou lavar louça, eu tô ouvindo uma palestra. Porque o meu YouTube também não tem só, sabe? Que nem, às vezes eu acompanho um canal que fala de meme, de coisa assim, mas é uma minoria. Só que eu acho que é muito bom nisso daí. E, tipo, é isso. Pra dar uma distração, dar uma risada. Mas, no geral, eu gosto de acompanhar pessoas que me agregam. Então, eu tô fazendo um negócio aqui, tô lavando louça. Até quando eu trabalhava, tipo, fora, que eu pegava ônibus, cara, eu ficava no ônibus ouvindo palestra. O mesmo trajeto que várias pessoas estão fazendo, emburradas, eu tava aproveitando aquele momento, sabe? Ou lendo, sabe? Uma coisa muito legal que eu faço também é enquanto eu tô tomando café da manhã. A primeira coisa que eu faço é ligar alguma palestra, alguma coisa assim, que eu sei que vai... Logo cedo, né? Logo cedo. Já vai acionar, assim. E aí tu já aciona ali, e aí daqui a pouco tu vê assim, cara, tô num bom humor mesmo. Mas é porque tu tá modulando teu comportamento, né? Então é intencional. Você ser
Isso que é intencional. importante. É você ser intencional. Só que eu consome. também tenho um cuidado em relação a isso. Porque você assistir um vídeo que te motiva, dopamina. Uhum. Aí você assiste outro, mais dopamina. Você vai ficando dopaminado. Só que assim, você tem que tomar cuidado pra não ficar viciado na dopamina e não fazer nada com isso. Sabe? Então, tipo, é muito sutil. É importante, que nem eu acho super importante isso, sabe? De acompanhar. Eu vejo também, quando às vezes eu vou lá, acordo, vou escovar os dentes, já coloco um negócio pra escutar. Pô, já acordo ali no pique, pô, uma coisa legal. Já começa num tom diferente, sabe? Uma coisa que eu acho importante também é como a gente começa o dia, sabe? Uhum. Que nem aquela coisa, sabe quando você vai botando no soneca? Uhum. Cara, não dá uma sensação ruim quando você levanta? Dá. Você fica tipo, cara, parece que você resistiu à vida, Uhum. né? Essa sensação, porque quero ficar aqui na inércia dormindo. Uhum. Mas, cara, a vida tá ali. E assim, é óbvio, gente, não é... Vai ter dias que você vai tá mais cansado, entendeu? Não é isso. Um dia ou outro, né? Todo mundo. Mas tô falando no geral, se todo dia você fica fazendo isso... Agora, imagina só, você acorda cedo, você vai lá, já arruma a tua cama, você abre a janela, você bota uma música, sai cantando. Cara, olha como a energia que começa o seu dia. Essa energia vai dar o tom do seu dia. Exatamente. Eu percebo muito isso. Sim. Cara, se começa meio borocochô, vai ser um dia borocochô, não é? Exatamente. É meio que você sintonizar, né, com uma energia que seja mais elevada. E aí, eu acho também muito importante você meio que já ir programando o seu dia. Então, você pega essa motivação aí e, enfim, tem uma agenda. Agenda, eu acho sensacional. Quando você estrutura o que você vai mais ou menos querer que tenha no teu dia. Claro, às vezes tem coisas que acontecem no meio que você não vai conseguir seguir, mas eu acho muito importante também você ter essa motivação e você estruturar ela. Sim. Né? Sim. E isso é uma coisa que é muito de pessoa pra pessoa, porque assim, tem gente que gosta de fazer um checklist de tudo detalhadinho. Tem pessoas que preferem fazer uma coisa semanal. Ó, tenho essas coisas pra fazer na semana. Aí, eu vou acordar e ver como tá minha energia no dia. Uhum. O que dentro disso eu posso fazer. Então, assim, não existe uma... Gata aqui. Não existe... Hayley, vem cá dar oi pro pessoal. O viadinho dela. Oi, gente. Oi, pessoal. Fofinha. Ela é muito linda. Então, assim, tem pessoas que vão preferir fazer isso, sabe? Estruturar, assim, a semanal, e aí eu vou sentindo, mas dentro da semana eu tenho que fazer essas atividades. Porque se você deixar muito solto, você não dá uma direção pra sua consciência. Exatamente. E isso, até naquele livro do Flow que eu comentei com você, ele fala, se você não dá uma direção pra consciência, cara, isso gera uma entropia psíquica. Uhum. O que é entropia? Perda de energia. Se você não dá um direcionamento, você perde energia. Então é importante você direcionar. Só que isso é uma coisa assim, ó, cada pessoa vai sentir. Então é legal você testar. Ah, eu vou tentar fazer essa semana assim. Puxa, não foi muito legal. Como que eu posso fazer diferente? Sabe? Então, toma cuidado também. Tem gente que quer cagar a regra, né? Então, tipo, não, Isso que eu é ia falar. assim, foi desse jeito, não sei o quê. Não. Tem que saber o que funciona pra você. Você é único. Não único, tem uma regra geral. E aí você tem um funcionamento que é único. E aí quando tu começa a se comparar com outra pessoa, tipo, sei lá, a pessoa vai lá, acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado e faz Só que às vezes a tua realidade não é essa. Então, eu acho muito importante tu saber qual que é o teu ponto de partida. Isso. E perceber o que você consegue modificar ao seu redor e aceitar o seu processo, né? Sim. Porque assim, ó, a tua rotina vai ser diferente. Algumas pessoas conseguem 9 horas da manhã fazer uma rotina de acender o incenso, fazer uma meditação. Outras pessoas têm que estar trabalhando. Então, assim, não vai ser igual pra todo mundo. E outra, tem pessoas que têm filhos, que Sim, têm 2 empregos, pô. que tem que pegar metrô, tem que, né? Enfim, a rotina é totalmente diferente. E aí, o cuidado é você não se comparar com quem consegue. Tipo, Exatamente. Cara, não, peraí, ó. Tenha o pé no chão de saber qual é a sua realidade. Num sentido de aceitar a realidade, mas não se conformar com ela. Isso é super importante falar. Porque assim, tem gente que é conformada. Ah, não, é assim mesmo. A vida é assim, tá uma merda, mas tá tudo bom, né? Não, cara, quando a gente fala de aceitação, é tipo assim, não, hoje, como está a minha vida? E, gente, quando você não consegue ter esse senso de realidade, você não consegue mudar ela. Porque o primeiro passo pra você mudar alguma coisa é entender como você está hoje. Entender o seu ponto de partida, né? Sim. Que nem você falou. Entender suas condições pra depois você conseguir ver as regras do jogo, né? Que vai funcionar Exato. E aí tem gente que vem assim falando, tipo, ah, não, você tem que respeitar e não sei o quê. E te colocam muito num conforto. Não, cara, tá uma merda.
a realidade tá uma merda, eu não quero viver isso. E a indignação, inclusive, ela é ótima pra te dar um impulso, né? Ela é uma energia maravilhosa. Então, nada de ficar, ai, good vibe, só amor, tá tudo bem, tá tudo ruim, mas tá tudo bem. Não! Se tá tudo ruim, assuma! Tá tudo uma merda. Eu não quero viver isso. Este lugar que eu tô, eu aceito que eu estou aqui. Porque eu estou aqui, como é que eu não vou aceitar? Eu vou estar negando a realidade? Eu tô aqui. Mas eu não quero estar aqui. Então, eu preciso entender, tá, hoje eu tô aqui, não vou me julgar, me culpar por estar aqui, mas o que eu preciso fazer pra sair daqui? Exatamente. Tá, e aí é você ter aquela resiliência, né? De você saber que as coisas não acontecem do dia pra noite, ou elas podem acontecer, mas não podem. Então, muitas possibilidades, Sim. né? Às vezes acontece de uma pessoa do nada estourar em alguma coisa e a vida mudar do dia pra noite. Acontece. Mas, se a gente falar de probabilidade, isso é mais difícil. No geral, as coisas levam um tempo. Mas quando você tem estrutura, quando você sabe pra onde você tá indo, as coisas acontecem. Aí que vem a questão, né? De você ter essa motivação de mudança, que é o primeiro passo. E aí sim você começar a modificar pequenas coisas no seu dia a dia para que você dê esse suporte. Acho que é essa a questão, né? Você dá um suporte para que esse novo hábito se estabeleça. Sim. Então, ou seja, mudar as influências, né? Ver o conteúdo que você está consumindo. São pequenas mudanças no seu dia a dia ali que você vai fazendo, são micro mudanças. Só que no final das contas, no montante total, vai fazer muita diferença. Isso, eu acho que essa visão é o que falta nas pessoas. Assim, ó, cara, ó, um exemplo bem prático. Se eu comer uma pizza agora, vai ser muito gostoso. Então eu tenho uma recompensa imediata. Mas se eu ficar por vários, assim, ó, hoje, amanhã, depois comendo saudável, eu não tenho nada de recompensa, sabe? Tipo, não tem. Eu não tô vendo uma mudança no meu corpo, eu não tô vendo uma mudança na minha saúde, eu simplesmente tô fazendo. Mas a gente precisa ter essa visão de longo prazo, de saber assim, tá, eu não estou vendo agora, mas eu sei que se eu continuar fazendo isso, eu vou ver lá na frente. Então é você ter essa visão, né? Isso é importante pra tudo. Eu comentei aqui da alimentação, mas qualquer hábito que você coloque é a mesma coisa. Ou até perceber os micro resultados, né? Porque mesmo assim, quando tu vai na academia, tu não vai ficar com um corpão ali em algumas semanas. Mas você começa a ver que existe ali uma pequena mudança, e aí daqui a pouco você vê que você tem mais disposição, porque a sua alimentação agora está adequada, né? E aí você começa a ir percebendo essas pequenas coisas que antes pra ti passava batido, né? Sim. Isso, um exemplo prático disso foi quando eu comecei a pedalar. Cara, na época eu trabalhava fora, né? E aí eu falei, vou começar a ir pedalando, né, pro trabalho. Primeiro dia eu falei, cara, eu acho que eu vou 2 vezes por semana, sabe? Porque assim, nossa, não tinha a resistência pra aquilo, né? Aí tá, não vou, né? Eu comecei a ir 2 vezes por semana. Aí, e assim, ó, tinha umas 2 subidas super grandonas que eu pegava no caminho, assim. E aí eu marcava onde eu conseguia ir. Porque eu não ficava forçando meu corpo mais do que ele dava conta. Então, tipo, aquele poste ali. Eu vou até aquele poste. Tá, parei, agora eu vou carregando a bike. Até lá. Aí tá, no dia seguinte, não, eu vou um pouquinho além do poste. E se desafiando. E se desafiando. Então, assim, existia um parâmetro. Isso é uma coisa que fala também no livro do Flow, sabe? Você ter um parâmetro pra você medir o seu resultado. Mesmo que seja pequeno, você dá valor a ele, né? Sim. E você colocar metas pequenas. Então eu não tô pensando em pedalar até Balneário Camboriú, entendeu? Eu tô pensando em ir um pouquinho além do poste. Sim, exatamente. Sabe, pequeno. Ó, não querendo ser arrogante com quem não pedala. Hoje, eu dou conta de basicamente qualquer subida. Exceto se tiver uma angulação muito alta. No geral. Entendeu? E aí, o que eu percebo? Existe resistência maior. Existe técnica, porque eu aprendi como ter uma cadência. Então, tem gente que eu vejo assim, né, pedalando. Eu vejo, às vezes, algum ciclista passa por mim. E o cara passa correndão, chega na subida, eu passo ele. Por quê? O cara dá um gás, aí a gente fala de novo sobre a questão da disciplina e motivação. Sim. O cara dá um gás ali, chega daqui a pouco, ele tá devagarinho. Eu vou médio, sempre, médio. Então é você não ir muito devagar, nem muito rápido, é você ter um ritmo, entendeu? A cadência.
E aí eu faço isso, então tem técnica, tem ritmo, tem constância e tem resistência. E trazendo a resistência para o nosso dia a dia em outras coisas. O que é resistência? Digamos assim, se alguém vem e começa a te criticar muito, e você tem a coragem de continuar, você vai cair na resistência. Sim. Não é? Então, a resistência, eu falei da bicicleta, mas você pode trazer para qualquer coisa da sua vida. Quanto mais você passa por alguma coisa, mais resistência você cria em relação àquilo. Exatamente. Se eu tenho uma dificuldade, se eu sou tímida, se eu tenho uma dificuldade em me expor, quanto mais eu me exponho, mais resistência eu tenho à timidez. Sim, e aos poucos, né? Aos poucos. Vai se expondo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco você cria todo esse repertório aí, e aí na hora de você fazer uma coisa que antes parecia muito grande, aí tranquilão. Então, para finalizar, basicamente a gente falou a importância da ambiência. A ambiência não é só o teu ambiente físico, é também o ambiente físico, você ter uma consciência da atmosfera que você está criando para você. Então, quando a gente fala de alimentação, é muito além da comida. Uhum. É o que você consome. Livros, vídeos, Instagram, tudo. Música, né? Música. Então, Isso é assim, muito importante. tudo que você consome é um alimento. Seja para o seu corpo, para sua alma, para o seu espírito. Uhum. Tudo é alimento. Então, cuidado com o que você tem se alimentado. E aí, você trazer um senso de entender qual é a sua motivação. Isso vai te dar o gás que você precisa para ter a disciplina. Né? Que às vezes você não consegue ter a disciplina, mas é porque você não percebe que você não tem a motivação para isso. Você fica querendo ter a disciplina porque você quer um resultado. Só que o resultado, ele é só uma consequência, né? Só uma consequência. Você tem que encontrar a sua motivação, sabe? E isso você precisa de autoconhecimento. Não tem como fugir disso, gente. Não tem como. Aceita que dói menos. E eu acho que é muito da questão de você deixar a jornada, tu aproveitar a jornada. Aproveitar a jornada, o caminho. Não é muito sobre o resultado, mas sim sobre a jornada. Exato. Uma dica aqui. É importante, assim, você buscar, entender sua motivação, se autoconhecer. Recomendo que se você tem muita dificuldade, busque um profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, alguém que possa te auxiliar, um guia na sua jornada. É importante. E aí, quando você encontra é como se fosse assim, você aponta uma flecha pro futuro. Uhum. Isso é a motivação. Só que aponta a flecha, esquece ela. A partir desse momento, você entende quais são as atitudes, os hábitos, as ações que você tem que ter para chegar lá. Só que você não pensa mais em chegar lá. Você já sabe que você apontou a flecha. Agora você foca no presente. No presente. Você foca nessas pequenas coisas, porque se você continuar focando nisso, você vai chegar lá. É tipo querer chegar no topo de uma montanha. Se você olha a montanha lá grandona... Não consigo. Não consigo. E aí isso vai te desmotivar, porque o desafio é muito maior do que a capacidade que você acha que você, né? Exatamente. De conseguir. E aí, então, o que você faz? Olha o caminho por caminho, né? Agora vamos mais um pouquinho. Aqui, agora vamos mais um pouquinho. E esquece o topo da montanha. Quando você vê, você já tá lá. Exatamente. E aí, talvez, tu nem dê tanta importância Exato. assim, né? Exatamente. Eu vou deixar aqui o Instagram da Nina, para vocês acompanharem ela também. Ela tem o Instagram, né? Uhum. Mais alguma coisa, algum outro lugar que as pessoas podem te achar? Ou por enquanto é isso? Por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Então acompanhe ela por lá e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Foi um prazer.